Bem, nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje. Estamos estudando Espiritismo, não é? E enquanto o Reni estava cantando, eu estava aqui me lembrando do Chico, das lutas que ele enfrentou e das lutas que todos nós enfrentamos. Ele já estava com uma certa idade, mas eu me recordo dele dizer: eu vim trazer um recado. O recado foi entregue. Agora é com vocês. Eu estava me recordando dessas palavras dele. Eu vim trazer um recado. O recado foi entregue. Agora é com vocês. Ele já estava com quase 90 de idade. Antes de iniciarmos os nossos estudos, mais uma vez nós gostaríamos de falar do Clube do Livro Espírita. Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira, você se associando, você recebe um livro todo mês pelos Correios, em sua casa, livre de despesas extras. Um livro do catálogo da LEP ou um livro do catálogo da Didier. São vários títulos, várias obras. Eventualmente, estamos também distribuindo as obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Mas hoje, especialmente, nós gostaríamos de fazer um apelo aos nossos irmãos. Nós estamos sempre com aquela campanha permanente de alimentos. E agora à tarde ficamos sabendo no Lar Espírita Pedro e Paulo que nós estamos precisando de legumes. Porque nós estamos oferecendo café da manhã, almoço e janta. E servimos junto os legumes, um cozido de legumes, e tem aumentado, a clientela tem aumentado. No domingo passado, só no almoço, foram mais de 200 quentinhas, mais de 200 marmitex, só no almoço. No domingo passado, segundo informações da Jussara. A Jussara que lá estava fazendo o almoço. Então, aqueles que puderem colaborar com legumes, de preferência legumes assim, não tão perecíveis, né? Porque com o calor, os legumes estragam mais facilmente, não é? Batata, abóbora, chuchu, mandioca, de preferência já descascada, para não dar aquele trabalho de ter que descascar, as meninas terem que descascar, porque preparar grande quantidade de alimento não é fácil, não é? Vagem, repolho, mas esses legumes assim não perecíveis. Porque nós temos uma geladeira, a gente sempre deixa tudo na geladeira. Então nós fazemos aqui este apelo, inclusive, aos nossos irmãos de outras cidades. Nós estamos estudando, ora estudamos uma obra, ora estudamos outra. Agora nós estamos vendo aqui do livro O Consolador, Emmanuel, da Lavra Mediúnica, claro, de Chico Xavier,
porque Emmanuel é por Chico Xavier, não é? Estamos vendo algumas perguntas que foram endereçadas na década de 40. Na década de 40, a Emmanuel, perguntas sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião. E às vezes numa leitura apressada, porque o Espiritismo é uma doutrina que precisa ser estudada. Claro, nós temos aqueles livros de leitura mais rápida, os romances, os contos, as novelas, mas temos aqueles livros que devem ser estudados, lidos, relidos, meditados, e o Consolador é um deles. E respondendo a determinadas perguntas sobre biologia, há uma pergunta aqui muito interessante. Todas elas são, porque as palavras dos nossos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais, todas elas são muito proveitosas. Mas foi indagado a Emmanuel. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Ou seja, a reencarnação inicia-se logo após a fecundação, porque Kardec estuda o assunto, os espíritos estudam o assunto no livro, o Livro dos Espíritos, e também em A Gênese. Kardec estuda dizendo que o perispírito, ou seja, o espírito através de seu corpo espiritual sutil, porque quando ele vem reencarnar, segundo o próprio Chico dizia, quando ele vem reencarnar, ele deixa no mundo espiritual o seu corpo mais pesado e vem em seu perispírito sutil, em seu corpo espiritual sutil, mais etéreo. E os espíritos disseram a Kardec que, em geral, a ligação se dá átomo a átomo, ou célula a célula. Mas vejamos a resposta de Emmanuel. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, quer dizer, depende do grau de lucidez de cada espírito. O espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais, com o novo nascimento na esfera do mundo. Então, o espírito mais lúcido e evoluído, não é? Vamos dizer, no caso de Jesus, não é? Ele não ficaria ali se submetendo àquela gestação de 9 meses. Aliás, é até um atrevimento de nossa parte exemplificarmos com a encarnação de Jesus Cristo, que nós não sabemos absolutamente nada a respeito. Mas espíritos mais elevados, segundo nos fala aqui Emmanuel, eles gozam de quase inteira liberdade. Ou seja, possivelmente eles se liguem ao corpo quando às vésperas da reencarnação se completar.
às vésperas do nascimento. Vamos assim dizer. Chico, há muitos anos atrás, foi em Pedro Leopoldo. E quem anotou foi o Ranieri, em uma das obras dele a respeito de Chico Xavier. Chico disse à época que no futuro a ciência desenvolveria um útero em laboratório. O que já está acontecendo. Tem décadas, o Chico disse isso em Pedro Leopoldo, na década de 50, provavelmente. Ou seja, 70 anos ou mais. E Ranieri anotou. E na época ele disse que a reencarnação ocorreria sem problema nenhum. Sem problema algum. Interessante que nós, espíritas, evitamos falar a respeito desses assuntos. Dr. Inácio trata do assunto com detalhes. A nossa irmã Domingas, no livro A Lei da Reencarnação, que é um livro belíssimo dela, ela estuda com os benfeitores espirituais a questão da reencarnação. Por exemplo, quando há essa inseminação artificial, não é? Quando ocorre essa questão do embrião congelado, que fica à espera de ser transplantado, não é? Fica à espera, como uma semente que fica à espera da terra, para que possa se desenvolver, não é? Para nós, de certa maneira, é inconcebível pensar em um espírito com certo esclarecimento ficar congelado, ficar preso numa geladeira, ficar preso lá num refrigerador à espera de uma adoção. A espera de uma adoção, para nós, é completamente fora de lógica. É completamente fora da fé raciocinada. Sabemos que alguns espíritos podem até ter essa aprovação. Sabemos que alguns espíritos até podem ter essa aprovação de ali permanecerem. Mas espíritos com maior esclarecimento, não. Nós não podemos entender assim, nós não conseguimos entender assim. Então, é o que nos diz aqui Emmanuel. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade. Muitos dizem assim, mas não está em Kardec. Tenhamos paciência. Tenhamos paciência. A doutrina não está toda em Kardec. Temos em Kardec os princípios básicos, fundamentais. Mas a doutrina não está toda em Kardec. E de nossa parte, falamos mais. Se a doutrina estiver toda em Kardec, é muito pouco. Se ela estiver toda só em Kardec, é muito pouco. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista, é uma doutrina progressista, é uma doutrina que avança. O que vai acontecer? Vai acontecer que daqui a pouco nós vamos estar igual os nossos irmãos judeus, andando com a Torá debaixo do braço. Nós vamos colocar o livro dos Espíritos debaixo do braço e vamos andar com o livro dos Espíritos. O resto dos tempos, né? Daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos. É o que vai ocorrer. Não é o que tem acontecido com os nossos irmãos adeptos de outras crenças, apegados aos seus livros básicos e não admitem
não admitem qualquer articulação intelectual em torno daqueles pontos. Trata-se de um absurdo sem precedentes. Nós não podemos entender que assim seja. Respeitamos os nossos irmãos que se dizem kardecistas puros. Podem ser kardecistas puros, mas estão longe de ser espíritos puros, porque muitos deles são terríveis, são antifraternos, são fanáticos e demonstram não ter conhecimento na prática do Evangelho do Cristo. Agora, eu tenho a maior admiração por Kardec, mas eu não me prosto aos pés de Kardec. Eu me prosto aos pés de Jesus Cristo. Aos pés do Cristo eu me prosto. De Kardec eu beijo as mãos. Então, nós temos que pensar, estudar e pensar. Em seguida, foi perguntado: quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Quer dizer, ali, vamos nos expressar assim, um contato maior entre os psiquismos da entidade que está reencarnando e principalmente da gestante. Resposta: essa interpenetração de fluidos é natural e justa. A gravidez é como se fosse uma obsessão pacífica. É como se fosse uma obsessão serena, pacífica. Porque a gestante, ela está sujeita. Ela está mais diretamente sujeita ao psiquismo do espírito. Agora, se é um espírito adversário, pode ser complicado. Mas se é um espírito amigo, não deixa de ser agradável. Não deixa de ser um estado agradável. Aí essa obsessão pacífica, ela, vamos dizer, buscando uma terminologia, seria uma terna possessão, não é? Uma possessão terna, porque a influência é benéfica. Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Muitos espíritos nascem com determinados sinais, determinadas marcas, cicatrizes, ou até nascem com limitações físicas um pouco mais graves. Então, essa interpenetração de fluidos é natural e justa. Interessante que, às vezes, que a criança que nasce, ela nasce com um sinal de nascença que, às vezes, pertence à mãe ou que pertence ao pai. Uma mancha, uma determinada mancha, não é? Às vezes, vestígio de uma cicatriz que pertence principalmente à mãe. Principalmente à mãe. Isso pode ocorrer.
Porque na gravidez há uma mútua influenciação. Na gravidez ocorre uma mútua influenciação no campo espiritual, no campo psicológico. O espírito que está reencarnando influencia, como também é influenciado. Por esse motivo, vamos dizer, o meio em que o espírito está reencarnando, o meio em que ele reencarna, deve ser levado muito em consideração. Porque o espírito pode assimilar determinados problemas antes mesmo da reencarnação se completar. Às vezes ele reencarna com determinados traumas, com determinados problemas emocionais. Se o casal discute muito entre si, há muito atrito dentro de casa, se a gravidez é quase uma gravidez atormentada. Às vezes a mãe, no começo, não desejava aquela gravidez, chegou a pensar em aborto. Isso tudo repercute. Isso tudo isso tudo ecoa no espírito. Agora, quando o espírito é um espírito esclarecido, ele auxilia com as suas vibrações, com seu equilíbrio, com as suas emanações. Ele consegue pacificar a sua futura mãe, pacifica também, às vezes, o pai, traz uma paz dentro de casa, uma paz no lar. Isso precisa ser estudado, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É como André Luiz fala, não tem uma desencarnação absolutamente igual à outra, como também não tem uma reencarnação absolutamente igual à outra. Cada caso é um caso. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material, que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie. Nós começamos como um girinozinho, né? Um girino, né? Até que a gente se transforma num sapo, né? Nós começamos como um girino, né? E no meio aquoso, porque a vida começou na água, não é? A vida saiu das águas tépidas do oceano para a terra. Não é à toa que nós temos aí 2/3 do nosso corpo, não é? Feito de água, constituído por água, 2/3 de nosso corpo. No início, quando mônada, nós vivíamos na água. Com a evolução, Emmanuel estuda o assunto de maneira magistral no livro A Caminho da Luz. E André Luiz também, no livro Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos é um livro fantástico, maravilhoso, a obra. No começo, quando eu comecei na doutrina, eu tive uma certa dificuldade. Aí um espírito amigo me disse assim, começa a ler o livro de trás para frente. E eu fiz assim.
eu comecei a ler o livro de trás para a frente. E foi mais fácil. Foi mais fácil para mim entender muitos dos assuntos que ali, nos primeiros capítulos, são tratados. Mas o livro é maravilhoso. É um livro imbatível. Evolução em 2 mundos, não é? Vamos ver aqui a resposta de Emmanuel. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar retamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra. É como se nós perguntássemos, vamos supor que nós perguntássemos a Sócrates, ou perguntássemos a Francisco de Assis, não é? Pai Francisco, o senhor é um espírito iluminado, mas o senhor se recorda, nos séculos e milênios passados, quando o senhor então rastejava sobre a terra? É claro que quanto mais o espírito avança na direção da luz, na direção do futuro, esse passado perde a razão de ser. O espírito deixa de ter passado para ter só presente no futuro, no grande futuro. E essas reminiscências, para ele, essas reminiscências não têm qualquer interesse, não é? Porém, não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Ora, vamos supor que nós alcancemos um grau superior de evolução. Se esse grau superior de evolução nos fizesse estar sempre recordando de um passado complexo, de um passado difícil, não seria um grau superior de evolução. Nós ficaríamos sempre com aquela lembrança, não é? Mas o passado é apagado. Ele é completamente anulado. Ele é apagado quando o espírito, não é? Quando ele evolui, quando ele chega, vamos dizer assim, à luz, ele sabe que existe sombra. Porque nos caminhos de todos nós é natural, é o caminho da experiência, não é? Nós, por exemplo, não nos recordamos, graças a Deus, pelo esquecimento do passado, nós não nos recordamos nem da nossa última experiência reencarnatória na Terra. Imaginemos se nós nos recordássemos do que éramos e do que fizemos, por exemplo, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, não é? Se nós nos recordássemos do que fomos e do que fizemos, nós sabemos que não fizemos algo bom.
porque éramos espíritos imperfeitos, mais imperfeitos do que hoje. Éramos muito mais imperfeitos do que hoje. Vamos aqui citar aqui um exemplo que está no livro Nosso Lar. Dona Laura falou com o André Luiz que, em determinada ocasião, ela e o esposo, Ricardo, foram em Nosso Lar, vamos dizer, a um departamento em que eles foram submetidos a um transe, vamos chamar de transe. Eles foram submetidos a um transe e começaram a se recordar. Mas quando chegou até 300 anos passados, ela pediu para parar. Ela não quis mais. Por exemplo, nós, não é? Se nos recordarmos de que já violentamos, assassinamos, matamos, que já praticamos barbáries, seria uma loucura. Provavelmente ficaríamos loucos. Com a consciência que temos hoje, provavelmente ficaríamos loucos, né? Porque se nesta existência mesmo existem fatos que nós desejamos esquecer, não queremos lembrar, não é? Lembrar do que nos aconteceu na infância, por exemplo. Às vezes sofremos traumas terríveis na infância, não é? Não queremos ter recordações. Essas recordações, de vez em quando ainda, aquelas recordações surgem, mas passam, não ficam conosco, graças a Deus, não é? Então, nós vemos aqui que depende muito da condição de evolução do espírito, depende muito do grau de lucidez. Por este motivo que nós temos que trabalhar o nosso interior. Nós precisamos de trabalhar o nosso íntimo, adquirir, tanto quanto possível, conhecimento, sabedoria, desenvolver virtudes que são muito importantes, desenvolver virtudes importantes, não é? Para que nós possamos ir nos libertando do passado que ainda nos prende. O doutor Inácio é muito interessante. Ele diz o seguinte: nós temos mais passado do que presente. Mas, graças a Deus, vamos ter mais futuro do que o passado. Nós temos mais passado do que o que é o presente? O presente é uma faixa estreita. É uma existência breve. Não é? 70 anos, 80, 90, 100, 110, 120. Passa com celeridade. É uma faixa estreita. Agora, diz André Luiz que nós estamos lidando com a razão há 40 mil anos. E tudo fica arquivado, tudo tem memória. A Terra tem memória. As escavações geológicas, não é? Paleontológicas. A Terra tem memória, a Terra tem história. Os cientistas que estão fazendo escavações, eles vão contando a história da Terra, não é? As ossadas que são encontradas, não é? Os fósseis marinhos, fósseis humanos, fósseis
árvores petrificadas, etc. e etc. O tronco de uma árvore conta a história de vida daquela árvore. Conta até como era o clima, a temperatura. Se ela sofreu em determinada época ou se não sofreu. Se ela padeceu alguma queimada ou se não padeceu. Se alguém tentou lhe dar um golpe de lâmina, ela conta. Ela conta a sua história, não é? Uma mangueira secular ou mais que secular, tem uma história a contar. E é uma história interessante, não é? É uma história interessante, porque tudo tem memória. Em seguida foi perguntado: a denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? A árvore genealógica, nós gostamos de fazer, não é? A nossa árvore genealógica. Eu nem tenho curiosidade pela minha, não. Eu devo ter sido bisavô, ou trisavô de mim mesmo, ou avó, ou bisavó, trisavó, não sei. Nessa árvore genealógica, porque o espírito, ele costuma, às vezes, reencarnar no mesmo grupo. De preferência, ele reencarna no mesmo grupo. De preferência, aqueles espíritos mais comprometidos, mais entrelaçados, do ponto de vista kármico. Dr. Inácio, naquele livro, creio, Na Casa de Meu Pai, ele estuda essa questão. É um livro de perguntas e respostas. Ele estuda muito essa questão. Ele cita lá, por exemplo, o que Kardec cita em um dos números da Revista Espírita. Vejamos como as coisas são sutis. Nós não pensamos nisso. Kardec, ele escreveu em um dos números da Revista Espírita, agora não nos recordamos o ano, ele escreveu que a reencarnação muito dificilmente seria aceita na América do Norte, por conta do racismo. Porque o Espiritismo diz que o espírito, ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem nacionalidade. O espírito é universal. O espírito em si, não é? O espírito em si. Então Kardec fala que a reencarnação seria dificilmente aceita por muitos, por conta do preconceito. Por conta do preconceito. Esses dias ainda, dizem que gravaram, através da leitura labial, uma conversa entre o Putin, aquele Xi, alguma coisa, que é presidente lá da China, presidente não, ditador, aquele ditador chinês e o ditador coreano, 3 ditadores conversando. O Putin, na Rússia, o chinês. Interessante que conseguiram fazer a leitura labial quando eles se encontraram. E a conversa deles estava versando sobre a imortalidade. Mas estava versando sobre a imortalidade material, biológica, falando assim, não, nós já podemos, na atualidade, chegar até os 150. Um deles lá falou,
porque os órgãos vão sendo substituídos. Os órgãos vão sendo transplantados. Então pegam um rim aí de um coitado e colocam no corpo de um ditador, pegam aí um coração aí. É por isso que tem desaparecido muita gente. Muita gente tem sido sequestrada para tráfico de órgãos. Existe o tráfico humano, não é? Na questão da pedofilia, da prostituição, etc. Não é? É uma barbaridade isto. Nós pensarmos aí que estamos falando que o mundo de regeneração vai acontecer. Pode acontecer de hoje para amanhã, se a Terra virar assim, ó, de cabeça para baixo. Se a Terra virar de cabeça para baixo e despejar quase todo mundo dela, o mundo de regeneração pode acontecer. Mas se for esperar a turminha que está aqui em cima, que somos nós, melhorar, coloca tempo nisso. Coloca tempo nisso. Interessante, conseguiram pela leitura labial uma conversa entre os três, questão da imortalidade, mas eles estavam cogitando a imortalidade genética. É o que cogitam os poderosos que têm muito dinheiro. Congelar os seus genes para que os seus genes possam ser colocados em um novo corpo. Esses poderosos que têm muito dinheiro, eles pensam sobreviver assim. Eles não têm a ideia da imortalidade do espírito. Para eles estão procurando a imortalidade na carne. E graças a Deus não vão ter, vão morrer todos. Um atrás do outro. É uma pena que eu acho que não vou estar encarnado para aplaudir a desencarnação de cada um deles. Aplaudiria de pé a desencarnação de cada ditador. Ah, Bacelli, e a compaixão? Isso é com o Criador. Eu não sou dono da lei, não sou eu que administro nada. Eu não sou dono da lei. Não administro nada, não sondo as intenções. Eu não sei o que se passa nas entranhas de cada um, como está lá no Antigo Testamento, que Deus nos conhece até as nossas entranhas, não é? Coisa que nós não sabemos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, é interessante isso aqui, essa árvore genealógica. Eu vi esse diálogo na internet, eu não sei se corresponde ou não corresponde, mas acho que corresponde. Acho que corresponde. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com a chamada inteligência artificial. Porque essa bandidagem está tomando conta de tudo, não é? Eu vejo aí muitas gravações atribuídas a Chico Xavier que não são de Chico Xavier. Tentam imitar a voz do Chico, mas a voz do Chico é inimitável, porque tem uma coisa que a inteligência artificial não imita, é a emoção colocada em cada palavra. A emoção que se coloca em cada palavra. Vamos ver a resposta de Emmanuel. Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares. E ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais. Transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito, ou liames do espírito.
liamis, é uma palavra proparoxito, né? Do Espírito, ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões. As paixões vão se transformando. E essa árvore genealógica, ela também vai se depurando, não é? Mas através daquela permuta, né? Daquela permuta constante. O espírito vai, volta, adquire conhecimento, transmite conhecimento, adquire mais conhecimento, traz mais conhecimento. E a evolução acontece. E, eventualmente, o espírito ele também reencarna em outras situações, no seio de outras famílias, de outras raças, não é? Porque, às vezes, nós somos chamados, principalmente nós, né? Nós que estamos aqui no Brasil. Vejamos bem, o Brasil foi descoberto há 500 anos, aproximadamente. Foi descoberto em 1500, não é? 500 anos não é nada. Aqui nós tínhamos apenas índios, os selvagens. A chamada raça branca, que hoje está aí no Brasil, a raça negra, não é? E mesmo a raça amarela, nós viemos todos de fora. Nós viemos todos de outros países para cá. E houve essa miscigenação. E é justamente devido a essa miscigenação que os espíritos têm confiança que o Brasil venha a ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque aqui no Brasil está sendo realizada pelo mundo espiritual superior uma verdadeira experiência de convivência. O Brasil é um laboratório. Eu creio que não há nenhum país que haja uma miscigenação tamanha como temos aqui no Brasil. E mais, não é uma mistura de raças, de crenças, de credos religiosos, uma mistura absoluta, uma mistura total, não é? Uma mistura completa, não é? Acho que nós não temos nenhum país, porque muitos desses países europeus, eles sempre primaram muito pelo racismo. Hoje não, que está acontecendo esta imigração, não é? São os imigrantes, mas isso é obra de Deus. Eles não vão deter imigração, não. Isso é obra de Deus, para que a genética possa misturar, possa quebrar a coluna dorsal do orgulho, a coluna dorsal do preconceito, quebrar a economia hegemônica desses países todos. Eles não vão deter, eles vão continuar rastejando pelo deserto, eles vão continuar chegando de barcos, eles vão continuar chegando de todas as maneiras, porque Deus usa até o mal para o bem. E neste sentido, algo pesado. Nesse sentido, até a droga está sendo um caminho de infiltração. A droga é o mal, mas existe o bem, que é a infiltração. É a infiltração
Ninguém pode com Deus. E ninguém segura a evolução. Ninguém segura a evolução. É algo terrível, é algo pesado. É algo pesado. O Dr. Inácio Ferreira, em um dos livros dele, ele se refere à guerra no Vietnã. Os Estados Unidos esteve lá em guerra com o Vietnã, não é? Dizem que levou uma surra danada lá no Vietnã. Teve uma guerra lá com o Vietnã, mas os soldados americanos jovens, 18, 19, 20 anos, 21 anos, 22 anos, eles se apaixonavam pelas vietnamitas. E havia o cruzamento, o relacionamento. E muitos dos próprios soldados mortos em batalha já nasciam lá. Já nasciam lá. Como muitos vietnamitas também mortos em batalha, já nasciam filhos dos americanos. E muitos os acompanharam espiritualmente até a América. E renasceram lá. É uma coisa extraordinária. Doutor Inácio, eu não sei em que livro que ele fala do assunto, mas, porque hoje são tantos livros, são mais de 50, creio, e ele fala sobre essa questão lá na guerra do Vietnã, que eu achei uma coisa fantástica, eu nunca havia pensado nisso, né? Aqueles jovens americanos invadiam aquelas aldeias, metralhavam, estupravam. Muitas vezes estupravam aquelas jovens, aquelas meninas, que ficavam grávidas, mas iam receber o avô deles, ou o bisavô. Iam nascer todos de olhos puxadinhos, né? Todos de olhos puxadinhos, né? Tanto é assim que hoje, entre os Estados Unidos e o Vietnã, há uma aliança, há uma simpatia. Depois de uma guerra brutal e selvagem, há uma certa simpatia. O Livro dos Espíritos fala que a guerra serve para isso, serve para libertar os povos. A guerra serve para isso, para libertar os povos, né? O Putin vai reencarnar lá como filho lá de um casal, da Ucrânia, né? Filho lá de um casal da Ucrânia, né? Aquele coreano do norte lá, ele vai reencarnar filho lá de um casal da Coreia do Sul, vai levar muita surra para aprender. Vai apanhar muito para aprender. E é assim que as coisas acontecem. Não é? Vejamos, o meu avô, meu avô veio da Itália, de navio, fugindo da guerra e da fome. Estava com 10 anos. Fugindo da guerra e da fome. Hoje a turma está fugindo da guerra e da fome, indo para lá e eles não querem receber. Eles não querem receber. Vão macular a nossa cultura. Já está maculada há muito tempo. Já está maculada há muito tempo. Podem construir os muros que quiserem. Não é? O espírito sopra onde quer. A gente não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Então nós vamos encerrar hoje por aqui, renovando aquela nossa solicitação. Quem puder nos auxiliar com legumes, legumes menos perecíveis. O tomate estraga tão depressa, né? O tomate estraga tão depressa, mas existem legumes que duram um pouco mais, né?
batata, repolho, berinjela. Pepino também estraga muito. Cenoura, beterraba, não é? Quem puder cooperar conosco. E para encerrar, nós vamos pedir o Reni para fazer também a nossa prece musicada, né?